Fala, jaconeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando agora mais um Papo de Juventudista, para falar um pouquinho da partida de hoje. Grêmio 2, Juventude 2, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Falar um pouquinho do primeiro tempo, do segundo tempo e no final a minha opinião como um todo. Juventude que começou surpreendendo já na escalação, surpreendendo tanto a torcida quanto o adversário, realmente assim, totalmente fora daquilo que se entendia, daquilo que se projetava, daquilo que se imaginava. Começou com Gabriel no gol, Danilo Boza, Ronaldo, Lucas Freitas, João Lucas, Jadson Mandaca, Lucas Barbosa, Everton, Gabriel Talhar e Eric Farias. Juventude que contava no banco com peças que até então se imaginavam que seriam usadas logo de cara, o Zé Marcos, Gilberto, Giancarlo, Nenê, Marcelinho, enfim, uma série de jogadores à disposição. Essa foi a escalação escolhida pelo nosso treinador Fábio Matias. Não entendi muito bem o motivo de ter iniciado a partida assim. Deu certo, deu errado, bom, é uma análise difícil de ser feita, né? Falar um pouquinho mais à frente quando falo do primeiro e segundo tempo. Mas esse foi o time que se apresentou neste momento. Bom, falando um pouquinho então sobre o primeiro tempo, o jogo começou confuso e o Juventude muito mal arrumado, uma intensidade muito alta num jogo que não pedia isso da nossa parte. E um contra-ataque logo aos 2 minutos de jogo, sim, tomamos um contra-ataque aos 2 minutos de jogo, ficou um 2 contra 2, o Diego Costa toca pro Bright White dentro da área, que acertou um chute, um lance ridículo por parte do Juventude, 1-0 pro Grêmio, era tudo que eles queriam. A torcida já tinha começado abafando, então eles vieram pro jogo abafando, e o Juventude se mostrou extremamente perdido no começo do primeiro tempo. No começo, melhor dizendo, até os 30 minutos, né? Aos 4 minutos tivemos uma jogada ensaiada de escanteio por nossa parte. Nós nunca fizemos um escanteio ensaiado esse ano. Resolvemos que hoje era o dia. Inacreditável, até então. Aos 15 minutos, em uma grande bagunça, o Juventude com a clara intenção de jogar num ataque veloz, mas sem o passe de qualidade no meio-campo. Uma ponta esquerda quase que inexistente até então com o Eric Farias. Aos 16 tivemos uma boa chance numa cabeçada do Lucas Barbosa, após um cruzamento do João Lucas, uma jogada mais do acaso. Aos 22 houve um lance perigoso do Grêmio, um passe rasteiro em profundidade para o Diego Costa. O Gabriel se adiantou, muito atento ao lance, abafou. Foi um lance que pareceu fácil para o Gabriel, mas se ele está dormindo, comendo mosca, como se diz, dentro da área, poderia ter sido perigoso. Aos 23 teve um escanteio para o Juventude, e dessa vez sem uma jogada ensaiada, um bom cruzamento, a bola bate e repate, o Jeromel dentro da área isola, era uma boa oportunidade, aí o Lucas Barbosa ou o Talhar, enfim, estavam para conferir ela. Aos 29 teve uma falta na intermediária para o Ju, e como a gente não tinha o cara da bola parada, não tem até então, muito embora o gol depois tenha sido uma bola parada, mas a gente sabe que os nossos caras são Giancarlo e Nenê, uma bola muito mal batida e perdida por nossa parte. Aos 30, meu sentimento era que eu gostaria que o jogo acabasse e o Fábio Matias mudasse o time para o segundo tempo fazendo o simples que a gente esperava que ele começasse dessa vez, né? Mas a partir daí, de certa forma, a Juventude ganhou volume de jogo, ganhou corpo. Confuso, faltando qualidade, faltando meio campo, faltando inteligência, mas ganhou volume, jogou mais no campo do Grêmio. Aos 32, teve um ótimo lance individual do Lucas Barbosa, que ele buscou o passe para o Talhar dentro da área, trombou com o Jeromel, caiu, foi pênalti, não foi um lance discutível, e como a gente sabe, lance discutível é do adversário, então não vou me atentar muito a esse lance, porém, uma boa jogada do Juventude aí. Aos 38 minutos, teve um lance de perigo pro Grêmio, o João Pedro chutou uma bola de fora da área depois de uma boa jogada do Cristaldo na frente da grande área, quase saiu 2-0, mas a bola acabou indo para fora, o Gabriel estava vendido no lance e não tinha muito o que fazer. Aos 43, um belo chute de primeira do Lucas Barbosa, uma boa chance mesmo. Um cruzamento, a bola subiu, desceu, sobrou para ele pegou de primeira. Deu uma leve isolada, mas foi um bom lance, porém outro lance sem consistência. E aos 50 minutos, então, no apagar das luzes do primeiro tempo, a gente foi premiado aí pelo gol do Mandaca de cabeça, uma cobrança de uma falta na intermediária, próximo escanteio do Everton. Uma baita cobrança. O Mandaca subiu como manda o figurino. O Mandaca que até então tinha feito um jogo bom, porém nitidamente se esforçando a fazer algo que não é dele, que é a armação o tempo todo. Uma bola indefensável pro goleiro do Grêmio. E assim acabava o primeiro tempo. Eu até achei que assim,
dentro dessa proposta horrorosa que o treinador teve no início do jogo, o Juventude terminou o primeiro tempo melhor que o Grêmio, terminou bem, com mais posse de bola no campo de ataque do Grêmio, sem a criatividade que um 10 tem. Porém, acredito que de volume de jogo acabou surpreendendo na segunda metade do primeiro tempo. E sobre o segundo tempo, então, o Juventude voltou sem alterações, o que pra mim foi uma surpresa. O jogo iniciou como acabou o primeiro tempo, o Juventude tentando propor o jogo, sem aquele passe refinado, mas tumultuando o campo de defesa do Grêmio, o campo de ataque do Juventude. Logo aos 2 minutos, o Talhari recebe a bola na entrada da área com liberdade, ele tentou um passe pro Eric Faria que não entrou, seria um lance de muito perigo pro Juventude, ali talvez o Juventude poderia ter feito já o 2-1, acabou não entrando. E logo aos 5 minutos, o gol do Lucas Barbosa, então, ele tenta um corta-luz na intermediária, acaba dando errado, a bola é mal rebatida pela zaga do Grêmio, sobra nos pés do Mandaca, que enfia de primeira pro Lucas Barbosa, com muita classe, e o Lucas Barbosa também olha pro Marquezinho, bate de direita por cima. Um belíssimo gol do Juventude, lembrando tempos muito felizes desse ano. E aos 9 minutos, o inacreditável acontece, né? Um pênalti pro Juventude, um pênalti indicado pelo VAR. Só assim, o juiz dando em campo e sendo dentro da área, acredito pro VAR chamar e nos dar um pênalti. E é um lance onde o Jadson pressiona, a Juventude inteiro, na realidade, pressiona a saída de bola do Grêmio. O Jadson rouba a bola e sofre o pênalti do Reinaldo. O juiz dá fora da área, o VAR aponta que é dentro. Não há reclamações por parte do Grêmio, afinal foi um pênalti, uma falta claríssima dentro da área, pênalti. Gabriel Talhari vai pra bola, bate mal, bate feio. O Marquezinho, que nunca pega um pênalti na vida, pula pro lado certo, defende a bola. Enfim, lances que acontecem, mas é um requinte de crueldade muito grande pro Juventude. A partir daí, toda vez que o Reinaldo pegava na bola, a torcida vaiava muito. O Lucas Barbosa tentou muitas vezes jogar em cima dele, porém não estava encaixando. Até que os 19 minutos, então, nós tivemos 2 modificações. Saída do próprio Talhari e do Lucas Barbosa, acredito que por cansaço, porque estavam fazendo uma boa partida, principalmente o Lucas Barbosa. O Talhari estava na média. Entrando o Nenê e o Marcelinho, mudando um pouco a dinâmica do jogo, levando o Eric Faria mais pro meio do ataque, o Marcelinho fazendo a ponta como o Lucas Barbosa e o Nenê no meio, um pouco à frente do Mandaca. E o Juventude, então, seguiu cozinhando o jogo, o Grêmio sem muita criatividade, o Renato propôs algumas mexidas, mas até a entrada do Soteldo não teve nenhuma alteração assim, de criatividade no jogo, e o jogo acabou sendo arrastado. Aos 28 minutos, fizemos mais 2 modificações, a saída do Mandaca e do Everton, a entrada do Jean Carlos e do Zé Marcos, mais uma mudança tática, umas alterações bem estranhas. Vai reclamar? Não. Empatou o Grêmio fora e um bom placar? O jogo pedia diferente? Pedia, mas enfim, mudanças estranhas, mudanças não consegui entender muito bem. Aí, a partir dessas mexidas do Juventude e do Grêmio, o Grêmio começou a esboçar uma pressão que é natural, o time tá perdendo, jogando em casa, esguelado, botou peças importantes que não estavam 100% aí devido a desgaste. Começou a pressionar o Juventude. Aos 33 teve um lance perigoso, mais uma bola defendida pelo Gabriel, o Bright White dentro da pequena área, chuta, o Gabriel defende, vai para escanteio. Aos 34, mais uma modificação do Juventude, saiu o Eric Farias, entrou o Gabriel Inocêncio. Eric Farias fazendo aquele jogo do Eric Farias, né? Um jogo taticamente ok, nada demais, dele não se espera muita coisa, então. E entrou o Gabriel Inocêncio, que tem o desgosto de boa parte da torcida, mas também, enfim, não jogou muito tempo e fez o tático. Aos 35 nós tivemos uma falta perigosa, o Nenê cobra e cobra mal, novamente. O Grêmio tira, ela vai na ponta pro Soteldo, ele chama 2, toca pro Reinaldo, cruza, a zaga tira, mas ali já se desenhava o estilo que o Grêmio estava buscando. Toca a bola pro Soteldo, ele chama 2 e abre um, consequentemente, para passar a bola. Aos 40 minutos, mais uma falta na intermediária, dessa vez pro Grêmio. O Reinaldo cobra na mão do Gabriel, que tenta uma reposição rápida e direta ao ataque. Ele busca o Nenê consegue dominar, ela vai até o fundo, sofre a falta, aquela falta da experiência, aquilo que a gente espera dele. E cara, o que eu vou dizer? Mais uma falta mal cobrada, sofremos o contra-ataque, felizmente o Jadson e o Jean Carlos fizeram uma boa cobertura, o Jadson inclusive sofreu falta no lance, não levamos mais perigo a partir daí neste lance. Aos 43 minutos, um lance muito perigoso do Grêmio, um bate-rebate do Bright White, do Soteldo, a bola sobra pro Pavon dentro da área, ele acaba chutando rasteira, ele erra a direção do gol, aquela bola bem sacana pro zagueiro tentar tirar e acabar fazendo contra, felizmente não aconteceu, mas o Grêmio aí já começava com pressão e bolas muito perigosas. Aos 45, um dos lances capitais do jogo, a bola bate, rebate, um lance perigoso, Soteldo, Reinaldo novamente, desculpa, eu achei que fosse o lance seguinte, que foi aos 46, onde o Grêmio deu sorte no início da jogada,
O Bright White erra a dominada, ela sobra o Monsalve e aí o Juventude deu muita sorte no decorrer da jogada. O Monsalve dá uma porrada no travessão, a bola explode o travessão, bate nas costas do Gabriel e não entra. Segue o rumo. Nessa hora eu achei que o Juventude ia sair vitorioso, porque aquele lance bem de quem tá com sorte, tá com o jogo pra si. Mas não foi o que aconteceu. Aos 48, mais uma falta sofrida pelo Soteldo na mesma jogada de sempre. Dessa vez o Jadson cometeu a falta. Claro, não dá pra culpar ele, enfim, né? Um lance difícil. O Soteldo é um jogador realmente bastante habilidoso ali na proposta dele. Um chute rasteiro, o João Lucas tenta desviar ela, acaba fazendo contra, o Gabriel tava nela, mas não foi culpa dele. Gol de quem tá levando pressão. É uma infelicidade muito grande tomar um gol nos acréscimos, mas foi assim que o jogo finalizou. Como opinião final, então, o jogo quase inexplicável na noite de hoje. O Fábio Matias começa a partida com um time completamente inusitado, inesperado, e pelo que eu conversei com as pessoas e pelo que eu vi nas redes sociais, não muito quisto pela torcida, deixar peças tão importantes na nossa virada contra o Bahia, como o Nenê, o Gilberto, enfim, de fora de um jogo desses, logo de cara acaba trazendo estranheza, mas assim, ou o Fábio Matias é um gênio, ou a torcida é muito tapada. Vai dizer que todo juventudista assinaria um empatezinho fora de casa. Sim, concordo, o empate veio com gosto de derrota absurdo. Nenhum juventudista saiu 100% satisfeito do jogo, nenhum juventudista saiu feliz, completamente feliz, devido às condições que o jogo teve. Um pênalti, que é raríssimo acontecer, haja visto que é o primeiro do ano na Série A. O Juventude desperdiça. Uma virada que sai de um posicionamento tático muito diferente daquilo que todo mundo imaginava. O mesmo time que entrou foi o time que virou o jogo. Agora, as mexidas foram estranhas. Tudo foi um pouco estranho, mas as mexidas causaram um pouquinho mais de estranheza. Juventude, acredito que não leu muito bem a estratégia clara e escancarada do Renato quando colocou o Monsalve e o Soteldo jogar. A estratégia era: joga pro Soteldo, joga pro Monsalve e deixa eles decidirem. E de fato são jogadores diferenciados. A Juventude não dobrou a marcação, triplicou a marcação em cima do Soteldo, se fosse o caso. Acabou deixando o time um pouquinho mais lento, um pouquinho menos competitivo, com a entrada do Nenê e do Giancarlo jogando simultaneamente. A entrada também do Gabriel Inocêncio, que a gente sabe que por vezes falta um pouco de qualidade técnica, apesar de fisicamente ele estar bem. Então, acredito que o Juventude tenha errado um pouco na estratégia da leitura de jogo. Todo juventudista ficou muito aliviado quando o juiz apitou o fim do jogo. Ao mesmo tempo que ficou aliviado, ficou com o sentimento de poderia ter sido diferente. Um jogo com bastante misto de emoções. O resumo é: 1 ponto na tabela, o Juventude dorme fora da zona de rebaixamento, depende só de si. Tem uma guerra contra o Cuiabá. O Grêmio agora é página virada no sentido de pontuação. Um jogo importantíssimo contra o Cuiabá no final de semana em casa. Um jogo para praticamente encaminhar muito bem a nossa permanência na Série A. E, cara, realmente um jogo difícil de explicar, difícil de falar sobre. Devido a todos os acontecimentos, a questão é: vamos dormir feliz, porém tristes, tristes, porém felizes. Um abraço a todos. Se tenha gostado um pouquinho do que ouviu, deixa o like, comenta qualquer coisa para ajudar. E é isso. Um abraço.